Bom dia. Bora lá, meus amores, bora fazer essa live. Bom dia, bom dia. Já compartilha com mais pessoas. E hoje a gente vai falar de sonhos. Qual é o tamanho do seu sonho? Bora lá, gente, bora. E depois, no finalzinho da live, primeiro eu vou trazer uma consciência pra vocês, tá? E quero contar uma história, contar o que aconteceu comigo na segunda-feira. Nada é por acaso, né? E eu senti de falar sobre isso nessa live hoje. E no final, a gente vai fazer perguntas. Então, mais no finalzinho, vocês vão escolher um número de 1 a 6, tá? Bem lá no finalzinho, vocês vão escolher e eu vou tirar uma cartinha pra vocês. Então, deixa o pessoal chegar, já chama mais pessoas pra essa live. Se você vai assistir agora, se você vai assistir depois, tá tudo certo. O tema de hoje é bem lindo. Aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Olha que música linda. A todo momento faço meu feitiço, penso positivo. Vou parar aqui pra gente começar, que hoje eu tenho um compromisso, por isso que a live vai ser mais cedo. Mas quem não puder assistir agora, assiste depois, né? Avisei lá nos grupos. Mas o tema é assim: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? De verdade, assim. Qual é o seu sonho? E conta aqui pra mim, quantas vezes você pensou em desistir do teu sonho? Ou quantas vezes você desistiu do teu sonho e começou de novo? Quantas vezes você pensou que o teu sonho é muito difícil? O teu sonho é muito caro. O teu sonho é praticamente impossível. Quantos de vocês talvez já até não tenham mais sonhos? Eu não tenho nada. Eu só tô trabalhando, vivendo um dia após o outro. Já desisti, não consegui, não alcancei muito pouco dos meus sonhos, vi que não é assim tão fácil como parece, acabei desistindo. Quantos de vocês pensam que é tarde para alcançar o sonho de vocês? Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é? Quantos de vocês estão se movimentando para alcançar os sonhos? Eu sei que muitos de vocês estão se movimentando. E hoje, lá no finalzinho, quando a gente fizer as perguntas, eu quero que vocês pensem no sonho de vocês, tá? Mas, assim como é importante ter um sonho, e como eu falei, muitos de nós, né, temos sonhos e desistimos, temos altos e baixos, ou estamos fazendo, mas pensamos em desistir, pensamos às vezes que estamos no caminho errado, que devia sonhar outra coisa, um sonho mais pequeno, já que esse é muito caro, esse é muito longe, esse é muito difícil. Então a gente às vezes não acredita que é possível realizar o nosso sonho. Tão importante como ter um sonho é acreditar que ele é possível. E confiar realmente. Pedir, confiar e receber. Peça e receberás. Pedir, confiar e receber. São os 3 passos para alcançar o sonho. Não importa se você pensa que é difícil, que é impossível, que não é para você. Porque isso não é real. Isso não é a verdade. E como eu prometi, eu quero trazer aqui uma história pra vocês. Eu não sei se vocês acompanharam meus stories, né? Mas segunda-feira estragou nosso carro lá em Lages e
A gente teve que chamar o guincho e o guincho, então, demorou bastante. E a gente tinha as opções quando chegou tem a opção de táxi, tem a opção de vir em cima, né, do guincho, dentro do carro, ou dentro do guincho. E eu já andei em cima do carro, dentro do guincho, eu não gostei muito, ainda mais uma viagem longe, assim, e cheia de curvas. Não era leve pra mim. A gente veio e acabou vindo junto com o motorista de Lages pra cá. Então deu umas 4 horas de viagem mais. E ali, conversando com ele, olha só, ele contou uma história. Do nada, ele começou a conversar e começou a contar como ele conquistou aquele guincho. Parece tão... Pra ele, assim, não é que parece pouco, mas assim, talvez pra muitas pessoas não seja não seja tão difícil, não seja tão desafiador, mas eu quero que vocês entendam que não tem sonho pequeno ou grande. Então, como que ele trouxe essa história? Eu vou trazer aqui pra vocês, já vou resumindo que essa live hoje vai ter meia hora, um pouquinho mais, tá? Só isso. Então, ele trabalhou 14 anos como funcionário de uma pessoa que tinha um guincho. E ele falou que o sonho dele era ter um guincho pra ele, mas jamais ele imaginou que isso fosse possível, por conta do valor de um guincho. E o dinheiro que ele ganhava trabalhando pra outra pessoa, ele falou que ele nunca podia levar os filhos dele pra comer uma pizza. Se fosse comer uma pizza ou comer fora, ia faltar pra fazer as compras ali, o rancho, alguma coisa. Ia acabar faltando no orçamento dele no final do mês. Então ele estava 14 anos trabalhando com isso para outra pessoa, recebendo. Ele falou assim, não tinha muito como crescer, não tinha muito como receber mais do que eu ganhava. E o que eu recebia, mal e mal dava para pagar as contas. Não dava para, jantar fora, comer uma pizza, como ele mesmo falou. E aí ele foi contando que teve uma vez que ele carregou um senhor bem mal vestido, assim, bem com roupa bem velha, com um Uno bem velho. E esse senhor, ele levou esse senhor até a casa desse senhor. E no caminho, esse senhor falou pra ele assim, parece que eu não tenho nada, né? Mas você vai chegar na minha casa e você vai ver tudo o que eu tenho lá. E realmente, quando ele chegou na casa desse senhor, era uma casa linda, de 2 andares, tinha campo, tinha piscina, tinha um carro zero, um carro novo na garagem. Ele era realmente muito bem de vida, apesar de não aparentar. Mas essa não é a questão. Esse senhor contou pra ele que já tinha falido e quebrado 2 vezes, totalmente. Já tinha perdido tudo. E ele tinha uma farmácia e alguns negócios ali. E que ele já tinha perdido e quebrado e perdido tudo por 2 vezes. E por 2 vezes ele se reergueu. E o que fez ele se reerguer foi a fé. Foi pedir e rezar. E isso sempre fazia com que ele se erguesse de novo. E ele disse para esse motorista do guincho, aquilo que você sonha, peça com fé. Reza e pede com fé, que Deus vai te atender. Nesse dia, o motorista, contando para nós, voltou o caminho todo chorando. Diz que ele voltou o caminho todo chorando e pedindo e rezando para que Deus pudesse realizar o sonho dele, para que trouxesse uma luz para ele, enfim, né? Ele disse que passou o caminho todo realmente rezando, mas ali no pedir dele, ele disse que chorava, né? Chegou a chorar. E aí a gente precisa entender um pouco sobre isso. Existe um pedido diferente existe um pedido que é de reclamação e existe um pedido que é um pedido de sonho. O pedido de reclamação, quando eu tô incomodada, mas no sentido de vítima, de reclamar, de que eu não posso, enfim, esse é um pedido que não realiza. O pedido que realiza é aquele que você acredita que é possível e que você pede ajuda. Não é que você não possa ser insatisfeito. Eu fiz uma live sobre ambição, né? E a ideia é que você se sinta merecedor. Se sinta merecedora, tá? Então ele fez isso, e olha só, desfecho dessa história. No outro dia, ele foi puxar um outro carro, e essa pessoa que ele puxou o carro estava aqui no Brasil a passeio, mas morava nos Estados Unidos, e comentou com ele o seguinte, eu tenho vontade de abrir um negócio no Brasil, mas eu não sei o quê. Ele não ia vir morar pra cá, mas ele queria abrir um negócio aqui. É isso que
surge a oportunidade dele dizer, vamos abrir um guincho. E essa pessoa dos Estados Unidos gostou da ideia, fez bastante perguntas, mas não deu nenhuma resposta. E foi embora, né? Foi embora para os Estados Unidos, passou-se um ano. Quando essa pessoa entrou em contato com ele de novo e perguntou se ainda estava de pé. E ele falou que sim, né? Então ele ficou mais um ano trabalhando lá, nessa empresa onde ele estava. E ele recebeu esse telefonema, essa mensagem dessa outra pessoa dos Estados Unidos que queria abrir então um guincho aqui no Brasil. E assim começou. Compraram primeiro um guincho que puxava um carro, depois outro guincho que puxava 2, depois mais um que puxava 4, e depois mais um que puxava 4, e foram aumentando ali a frota de carros, de guinchos, né? Ele até então ainda era funcionário, mas já estava numa condição melhor, porque ele estava administrando esse negócio. O que aconteceu é que depois de um tempo, por motivos particulares, esse americano, esse brasileiro que morava fora, decidiu que não queria mais ter um negócio. E decidiu vender os caminhões, decidiu vender os guinchos. E disse pra ele assim, escolha um pra você. Qual você quer? Porque vão ser todos vendidos. Qual você quer? Então ele pôde escolher um guincho, escolher um caminhão pra ele e pagar como ele pode. Ele não teve que sair correndo. Ele tinha um terreno ali que ele contou que ele deu de entrada. E o restante ele tá pagando como ele pode. Ele ainda falou algo como no fio do bigode, que é aquela... Não tem nada assinado, né? Não tem nenhum contrato, não tem nenhuma promissória. Foi na conversa ali da confiança, né? Que dessa pessoa tinha nele, dele pagar parcelado. Então hoje ele tem o guincho dele. E agora ainda ele tem só esse porque ele tá pagando, né? Mas olha só, começou um sonho de anos que deu certo. Sempre, sempre que a gente confia e acredita, pede, acredita, é atendido. Quando você duvida, você mata o milagre. Quando você pensa que é impossível, você mata o milagre. Quando você desiste, você não vai alcançar. E altos e baixos fazem parte, mas o importante nisso tudo é que, mesmo tendo altos e baixos, eu não desisto do meu sonho, porque todo sonho é possível. Eu vi tanto isso em livros, eu vi tanto isso, tantos exemplos de pessoas que puderam realizar tantas coisas, porque a gente não é sozinho. Existem pessoas sempre dispostas a contribuir com os nossos sonhos, se a gente estiver aberto para receber isso. Né? E eu vi isso tanto em livros, até chegar nessa pessoa que me contou a história dele. E foi maravilhoso poder ter ouvido isso. Acende uma chama, acende uma coisa tão gostosa. E eu falei assim, eu vou compartilhar isso. Porque é muito comum, né? É muito fácil desistir. É muito fácil a gente desistir dos nossos sonhos. Achar que é impossível, achar que é caro, achar que é difícil. É muito fácil achar que tá no caminho errado. E o sonho, ele sempre vai estar alinhado com aquilo que você... O que você ama fazer? O que você gostaria de ter? E tudo é possível. E como eu falei pra vocês, o tema dessa live é: qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Vocês pensaram agora, veio na ideia de vocês... O que é que você sonha? O que é que você já sonhou e deixou de lado, talvez? Você tem aí isso? E mais importante do que isso, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? A fé é o combustível para que esse sonho se realize. É pedir, acreditar e receber. Peça e receberás. E como eu prometi, eu vou tirar 6 perguntas, tá? Então agora, eu quero que vocês pensem, qual é o sonho de vocês? De verdade, qualquer coisa. Pode ser uma viagem, pode ser, sei lá, um lugar, uma casa, pode ser um negócio, pode ser qualquer coisa. O que é? Qual é o sonho de vocês? O que faz com que vocês se sintam animados a estar nessa vida? Se sintam animados a estar aqui. Quando eu alcançar isso, vai ser o auge da minha vida. Qual é o sonho de vocês?
E pensem agora num número de 1 a 6. Um número de 1 a 6, porque eu vou tirar 6 perguntas, tá? E a pergunta vai estar relacionada ao sonho de vocês. E sempre é assim, ó. Quando a gente tira perguntas nas cartinhas, para que você fique na pergunta para vir a consciência do que você precisa ser ou fazer para que isso se atualize na sua vida, tá? A pergunta é para trazer clareza. A pergunta é para o universo te mostrar qual é a ação ou o que você deve fazer ou o que tem aí que está impedindo você de alcançar o seu sonho, tá? Então, para cada um vai ser uma. Pense em um número de 1 a 6 e eu já vou começar a tirar aqui as cartinhas para vocês, tá? De 1 a 6, pensem em um número. Pensaram aí? Pensaram no sonho de vocês e pensaram em um número? Então, vamos lá. Quem escolheu o número 1? A pergunta é... Olha só. Não sei se vocês conseguem... Fica de trás para frente, né? Deixa eu ler aqui. Quais mentiras sobre você que você acreditou e te impedem de ser você? Quais mentiras sobre você que você acreditou e te impedem de ser você? Então aqui vem muito algumas questões sobre talvez vergonha, tá? Impotência, achar que não é possível, achar que você não tá pronto, alguém que te criticou. Então alguém falou alguma coisa, né? E isso tá me impedindo de ser eu, está me impedindo de escolher, está me impedindo. E por que ser você? Porque ser você é ser autêntica. Sabe, a gente tá muito bombardeado todos os dias. Faça teus anúncios assim, faça assado, atenda assim. Não sei, aqui tem terapeutas e tudo, né? Faça assim que você alcança. E como seria ser você do seu jeito, tá? Então tem muito aqui sobre invalidação. Onde foi que te invalidaram, que tá impedindo você de alcançar os teus sonhos? Quais mentiras sobre você acreditou? Fica na pergunta, deixa vir pra você, tá? Deixa vir pra você. Quem escolheu a 2? Quais ações são necessárias para transformar o seu desejo em realidade? Quais ações? Então aqui tem algo para fazer, tá? Tem algo a ser feito. E aí você fica na pergunta, porque vai vir pra você. E isso vem, a gente sabe, né? Vem como um insight, vem num vídeo, está num livro, alguém vem e fala, tem alguma coisa. E quando chega a resposta, a gente sente a leveza. A gente sabe, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então aqui, qual é a ação? Tem algo a ser feito. Talvez aperfeiçoar aquilo que você já sabe, não sei. Vai vir pra você, tá? Quem escolheu a 3? O que você pode criar a partir do caos? O que você pode criar a partir desse caos? Então, provavelmente, quem escolheu a 3 tá vivendo a turbulência aí. Talvez uma turbulência de pensamentos, de emoções, talvez problemas, talvez coisas acontecendo. Mas a ideia aqui agora é que você olha para esse caos como o que você pode criar a partir dele, tá? Sempre no caos a gente pode criar alguma coisa, tem um presente anexado. Então, qual é o presente anexado no caos, nesse turbilhão de coisas que está acontecendo na sua vida agora, tá? Número 4. Onde você está se invalidando a partir do julgamento de outras pessoas? Aonde você está se invalidando a partir do julgamento de outras pessoas? Então, talvez você já sabe aí qual que é o teu sonho e alguém disse, não, isso aí não é pra você. Quem é você na fila do pão? Você não é todo mundo. Ou sei lá o que você ouviu em relação ao seu sonho. E as pessoas, elas sempre vão estar dando palpite, né? Criticando. Isso é normal. Normal, mas não deve ser ouvido. Quando eu me alinho com isso, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Porque sempre vai ter alguém dizendo assim, ah, não, isso aí é difícil. Poucas pessoas vão nos incentivar.
Poucas, tá? Esteja perto dessas pessoas, de preferência. Mas sempre vai ter alguém que acha difícil. E às vezes pessoas até da nossa família. Eu sempre conto nos cursos, né? Quando eu pedi exoneração do meu cargo público para ser facilitadora, quantas pessoas vocês acham que me chamaram de louca? Ei, loucura, Helena! Loucura, Helena! Você tem um bom salário, você tem estabilidade. Inclusive minha família, algumas pessoas da minha família, inclusive meu pai, né? Aonde a aprovação dele era muito importante para mim. Mas não necessariamente ele me proibiu, mas achou loucura também. Então o julgamento das outras pessoas, quando a gente fala de julgamento, não necessariamente a pessoa está te julgando, mas ela, dos pontos de vista dela, ela acha que aquilo que você quer fazer é uma bobagem, é loucura. E aí, muitas vezes, a gente se alinha com isso e não faz, não vai atrás, desiste, né? Que bom que eu não desisti. Eu sou muito grata e feliz por não ter desistido desse sonho de dar cursos e fazer o que eu faço hoje, né? Então, onde você está se invalidando a partir do julgamento de outras pessoas? Se você tem as ferramentas do curso de barras de Axis, peça para destruir e descriar. Aqui, quando vem a consciência, aonde que eu estou me invalidando? Aonde que eu me alinhei? Você pode ir fazendo interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista, usar as ferramentas, fazer mais perguntas, pedir para destruir e descriar, né? Usar o PodPoc e ir destruindo e descriando. O que você se alinhou, né? Quais julgamentos? Ó, quem escolheu a pergunta número 5 é essa aqui, ó. A pergunta número 5 é: quem são e onde estão as pessoas que serão contribuição na sua vida? Quem são e onde estão as pessoas que serão contribuição na sua vida? Universo, mostra, por favor. Nossa, assim como caiu no colo, né, caiu no colo desse rapaz do guincho, né, que nos trouxe e contou a história dele. Quem são as pessoas? Quem são que podem contribuir com você? Elas existem. Elas existem. Então, onde elas estão? Pergunta ao universo, deixa ele te mostrar. E para quem escolheu o 6, quem escolheu a pergunta 6 é ação também. O que você pode fazer hoje para ir em direção dos seus objetivos? O que você pode fazer hoje para ir em direção dos seus objetivos? E essa pergunta, ó, ela é muito específica porque é hoje. O que a gente às vezes coloca uma meta muito alta e metas muito altas, às vezes a gente desiste no caminho. Então coloque metas menores, faça um passo a passo e comece com pequenas ações. As pequenas ações vão se somar e criar uma grande coisa. Então, dentro do teu sonho, o que você pode fazer hoje, para ir em direção dos seus objetivos? Faz a pergunta, deixa o universo te mostrar, deixa ele mostrar essa grande meta, esse grande sonho, como que ele pode ser fracionado, e você vai fazer em pequenas ações mais fáceis de alcançar, que somando vão levar você naquele que você deseja. Porque não é assim, o salto não é daqui, não é do A pro Z, é do A pro B, depois pro C, depois pro D. A gente vai dando saltos na direção, pequenos saltos na direção dos nossos sonhos. Não é do A pro Z, não é de uma vez só, né? A gente vai crescendo. Então a ação é diária, todos os dias. O que você pode fazer hoje para ir em direção dos seus objetivos? Então, meus amores, fez sentido para vocês? Quem aí sentiu, percebeu que tinha abandonado o sonho, achava que era muito difícil, que era impossível, que era caro, nem sabia mais qual que era o sonho, de repente veio aí à tona aquele sonho que estava guardadinho na gaveta? Quem aí se invalidou? Quem aí ouviu a crítica de outras pessoas e se paralisou? O que mais paralisa, o que mais faz com que a gente não alcance os nossos sonhos é o nosso medo. E o medo é o oposto da fé, é o oposto de acreditar. Então, peça, acredite e receberás.
Pra quem chegou no finalzinho da live, assiste lá do comecinho. Essa live tá bem curtinha porque hoje eu tenho compromisso. Mas eu não queria deixar para outro dia, eu queria muito trazer essa história para vocês. Então assiste lá do comecinho. No final tem as perguntas para você tirar. Qual é o tamanho do seu sonho? E qual é o tamanho da sua fé? Tá bom? Gratidão. Gratidão pela presença de vocês e todos que assistiram. Não esquece de compartilhar, comentar, trazer os insights que vieram para vocês. E eu tô muito feliz e grata. Aí, ó, falou muito comigo como pode melhorar. Como pode melhorar o que mais é possível. O que mais é possível que eu sequer considerei. Olha só, quantas possibilidades. Infinitas possibilidades nós temos. Então fica na pergunta, faz as perguntas e coloque mais perguntas aí, né? Tem as lives aí de perguntas. O que mais é possível que eu sequer considerei. Gratidão, meus amores. Uma ótima quarta-feira pra vocês. E quarta-feira que vem a gente volta aqui com mais uma live, tá? E não esqueçam de compartilhar, tá? Compartilhar e comentar. Eu amo ver o comentário de vocês ali na live. Beijo. Se cuidem.